Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina. Eu vou apresentar aqui hoje parte do trabalho que eu venho desenvolvendo no doutorado aqui no programa de pós-graduação da UFMG. Eu estudo as relações entre sociedade e natureza no século XVIII, através da documentação envolvida na mineração, então especificamente em Minas Gerais. Hoje eu não vou falar muito sobre mineração, na verdade uma apresentação um pouco mais ampla e mais geral sobre o conceito de natureza e as apropriações e representações que eles fizeram sobre a natureza no século XVIII e principalmente as apropriações políticas que se fizeram da natureza no século XVIII. O título é Natureza e Política nas Memórias Setecentistas. Basicamente eu vou analisar dois documentos, isso aqui é apenas uma parte de um capítulo, são dois documentos, duas memórias, e tentar um pouco mapear um pouco desse uso político da natureza no século XVIII. Eu vou ler, porque eu acho que é mais fácil organizar as ideias, eu tenho medo de fugir e fugir ao tempo também. Então, natureza e política nas memórias setecentistas. O conceito de natureza no século XVIII abrange amplo significado, como consta do dicionário de Rafael Bultor, produzido no início daquele século. Nele, a natureza constitui-se em essência das coisas, tal como a natureza divina ou a natureza humana, ao mesmo tempo que representa todas as entidades criadas e incriadas, corporais e espirituais. Bultor apresenta ainda a natureza como ordem natural. Nas palavras dele, a disposição que Deus tem dado a todas as coisas, a providência divina, autora e distribuidora das qualidades das criaturas, entre outros significados. A pluralidade de acepções do termo apresenta, entretanto, um fundo comum, uma tendência a identificar a natureza como realidade, exprimindo aquilo que uma coisa é ou como ela é. O conceito não se circunscreve ao âmbito do ser físico, como afirma o filósofo Pedro Calafate em seu estudo sobre a ideia de natureza em Portugal no século XVIII. O termo apresenta uma tendência a referir-se à noção de origem e fundamento de verdades, de que emerge, em última análise, a sua eficácia no âmbito dos debates das ideias. A ideia de natureza acaba por tornar-se muito mais importante pela sua função do que pelo seu próprio conteúdo particular, que não por mero acaso permanece relativamente obscuro. A possibilidade de persuadir ou convencer de que uma forma de pensar, de sentir ou de fazer é segundo a natureza, transforma-se, em contextos mais polemistas, numa das armas mais poderosas ao dispor da linguagem. É essa atitude que identificamos em algumas memórias produzidas sobre Minas Gerais no século XVIII. Nelas, a natureza se concebe como autoridade, pois o conceito se presta a reforçar a defesa de certas ideias nos discursos políticos. Paulo Cassini, ao estudar o uso do conceito de natureza na formação de ideologias jurídico-políticas, corrobora essa ideia, ao afirmar que a tendência do nexo natureza-sociedade tem um papel regulador ou pragmático de primeira importância na criação dos nossos sistemas de valores e na inspiração de normas de comportamento ético, civil e jurídico. Um exemplo seria a constante referência a uma lei da natureza, como fonte extra-histórica e exemplar das leis humanas. Na história de Minas Gerais, um exemplo emblemático da identificação da natureza com a realidade e da utilização do conceito como autoridade encontra-se no discurso histórico-político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720. Eu considero esse discurso uma memória porque, na verdade, ele é um relato que parte de acontecimentos históricos do qual o autor participou. Então, por isso eu considerei esse discurso uma memória. Esse texto é anônimo, mas é atribuído ao governador da capitania de Minas Gerais, de São Paulo e Minas do Ouro, entre 1717 e 1720, o Conde de Assumar, e também a outros colaboradores. Para quem não conhece, esse na verdade, um documento muito conhecido por todos os colonialistas e principalmente quem trabalha com Minas Gerais. Esse discurso foi escrito com o intuito de justificar a execução sumária do Filipe dos Santos, um dos participantes da sublevação ocorrida em Vila Rica em 1720. Naquele discurso, as minas são descritas como naturalmente conflituosas. A natureza local
é representada de maneira pejorativa e identificada como diretamente responsável pelo caráter dos moradores da região, fornecendo assim embasamento para a construção de uma imagem das minas como um local de conflito, como bem destacou Laura de Melo Souza em seu estudo crítico sobre essa obra. A descrição da natureza assume ali uma função política, através do seu significado de autoridade, de portadora da verdade. Logo no início do discurso, Minas Gerais é descrita como, abre aspas, habitada de gente intratável, sem domicílio. Os dias nunca amanhecem serenos. O ar é um nublado perpétuo. Tudo é frio naquele país, menos o vício, que está ardendo sempre. A terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos. Destilam liberdades os ares, vomitam insolências as nuvens, influem desordem os astros. O clima é tumba da paz e berço da rebelião. A natureza anda inquieta consigo e amotinada por dentro. É como um inferno, fecha aspas. Nesse sentido, o ambiente corresponde a um ambiente de vícios, responsável pelo mau caráter e rebeldia dos mineiros. A instabilidade climática corresponde à instabilidade dos ânimos, sempre prontos a explodir em revoltas. Uma concepção que identifica diretamente a disposição da natureza com o caráter dos homens. No discurso histórico, o autor cita um exemplo da Espanha, onde homens isolados em montanhas, repletas de ouro, se tornavam mais rudes, mais fortes. Ele cita: esse metal que por natural simpatia move alterações e causa discórdias. O ouro inquieta os ânimos, o ouro encerra e oculta em si muitas fezes e muitos males, dos quais saem, como da terra, vapores, certas fumaças que corrompem este ar, introduzindo dentro, juntamente consigo, más qualidades de que está infeccionado. Faz que dos venenos que envolvem resultem nos indivíduos e que se comunicam os efeitos, ou seja, comunicam os efeitos do ouro e daquele ambiente aos indivíduos, que se tornam mais rudes. Assim ele conclui, né, o autor, o Conde de Assumar e os seus colaboradores: por que me não persuadirei, eu também, que nas minas são naturais os motins, e que o hálito que a terra de si lança e emite por tantas cartas e socavões os está comunicando e refundindo nos ânimos dos seus moradores. Essas ideias podem ser atribuídas a teorias médicas dos humores, que definem os temperamentos individuais segundo afinidades com os 4 elementos. Do plano individual, transferia-se o conhecimento médico hipocrático para o plano coletivo, atribuindo-se os temperamentos regionais como resultantes das condições climáticas de cada região. Naquele período, as teorias climáticas e, de maneira mais ampla, as teorias deterministas ambientais formavam a base de várias áreas do conhecimento, como a medicina. O Erário Mineral, editado em Portugal no ano de 1735, é um dos primeiros tratados de medicina americanos escrito em língua portuguesa e tem como uma de suas bases essas premissas. Escrito pelo cirurgião barbeiro Luiz Gomes Ferreira, após passar alguns anos na capitania de Minas Gerais, o autor justifica a legitimidade de seu livro pela experiência prática na região, que, segundo ele, devido às especificidades do clima, exigia tratamentos distintos daqueles utilizados na Europa. Afinal, de acordo com Ferreira, o meio geográfico pedia remédios diferentes, e os autores que até então tinham escrito sobre a medicina mundial não poderiam ser considerados autoridades porque não conheciam o clima das minas. É nesse sentido que se aconselhava alguns doentes a saírem de Minas Gerais para se curarem de enfermidades. O Códice Costa Matoso também apresenta essa referência de vinculação entre o clima e os estados humanos ao se referir aos achaques da natureza humana que se cria nessa terra misteriosa. O Códice, para quem também não conhece, é uma compilação de documentos muito importante de Minas Gerais, que está hoje já publicado e editado. Ele foi organizado em 1749 e constitui uma coletânea de documentos com temporalidades e assuntos variados, sobre os primeiros descobridores de ouro de Minas Gerais. Esse códice, essas notícias foram compiladas pelo ouvidor Caetano Costa Matoso, por isso o nome do códice, e possui textos como memórias, originadas de depoimentos e relatos de pessoas que participaram do rush inicial da mineração de Minas Gerais. A concepção de natureza presente no discurso histórico do Conde de Assumar também retoma ideias presentes nos textos de autores clássicos, que defendiam que os climas determinavam os ânimos dos homens
na Antiguidade e na Idade Média, como Ptolomeu e Santo Agostinho. Teorias que se fortaleceram no século XVIII com obras publicadas nas áreas de teoria política e história natural, como os textos de Montesquieu e Buffon. Os escritos de Buffon reuniram pela primeira vez observações, conceitos e preconceitos que se expressavam na literatura sobre as terras longínquas do Novo Mundo desde o início da sua ocupação pelos europeus. A partir dele, a tese de inferioridade das Américas ganhou uma teoria específica e status científico. Segundo o naturalista, a inferioridade derivava da qualidade da terra, das condições do céu, do grau de calor, de umidade, da situação, da elevação das montanhas, da quantidade de águas correntes ou estagnadas, da extensão das florestas e, sobretudo, do estado bruto no qual se encontrava a natureza. Ampliava, portanto, o determinismo para outras características ambientais além do clima. Nos escritos sobre o Novo Mundo, conviveram duas concepções sobre a América, uma edenizadora e uma detratora de seu território e de sua natureza. A tendência que valorizava a natureza americana tem suas raízes na edenização da natureza do Novo Mundo, promovida pelos europeus, que aproximava da ideia de paraíso terrestre. Essa ideia é muito bem trabalhada pelo Sérgio Buarque de Holanda na visão do paraíso, que a Janaína se referiu muito bem aqui pela manhã. Essa ideia persistiu por muito tempo e conviveu com a ideia detratora da natureza, como mostra a obra, por exemplo, do Rocha Pita, escrita no início do século XVIII. Os europeus buscavam elementos de identificação na nova terra, em seu imaginário, para torná-la mais assimilável aos seus olhos. Afinal, associar a fertilidade e a vegetação luxuriante, a amenidade do clima, as descrições do paraíso terrestre, tornava mais próxima e familiar para os europeus a terra tão distante e desconhecida. Mas, voltando à percepção pejorativa da natureza e à sua utilização para reforçar ideias nos discursos políticos setecentistas, a construção de uma narrativa negativa sobre as minas também serviu para fundamentar a construção do mito do herói paulista, Bandeirante, ao qual eu li também se referiu em outro período, né? Em um relato escrito por um dos primeiros exploradores das terras minerais da capitania de Minas Gerais, compilado também no Código Costa Matoso, construiu uma verdadeira epopeia sobre a ação dos paulistas na região. Assim descreveu aquele relato a chegada do primeiro explorador nas Minas Gerais. Abre aspas. Homem sertanejo, conquistador do gentio e dos sertões. E vendo por aquelas veredas alguns ribeiros com disposição de ter ouro, pela experiência que tinha das primeiras minas que se tinha descoberto em São Paulo, Curitiba e Paranaguá, fez algumas experiências nos tais ribeiros, com os pratos de pau ou de estanho, e foi ajuntando algumas faíscas que pode apanhar com aqueles débeis instrumentos com que podia fazer sem ferramenta alguma de minerar. E juntou 3/8. Em tempo que, acossado do gentio, que o combatia com muita fúria e maior falta de mantimentos, rompeu o sertão para a parte da capitania do Espírito Santo, onde chegou escapando de grandes perigos do gentio, fomes e esterilidades. Fecha aspas. O descobridor é, portanto, descrito como um homem simples, sertanejo, mas por isso mesmo com muita experiência, um homem prático, o que lhe garantia vantagens na conquista e fazia com que, mesmo sem ferramenta alguma de minerar, como ele mesmo disse, juntasse algumas 8. Um homem que, para cumprir sua missão, rompeu o sertão, lugar de grandes perigos do gentio, fomes, esterilidades. Ou seja, construía-se assim a biografia de um herói, que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu superá-las e vencê-las. O desbravamento da natureza e a tópica da natureza inóspita das minas confere autoridades aos paulistas em seus discursos, primazia nos direitos dos descobridores e, por isso, merecedores de honras e privilégios sociais e materiais, no que concerne a exploração do ouro. Assim como as narrativas sobre as fomes ocorridas nas minas, nos primeiros anos da ocupação da região, estudadas pela Adriana Romero, professora da casa, os relatos sobre essa esterilidade e perigo que a natureza mineira interpunha no caminho dos habitantes evocavam a bravura e o heroísmo de heróis, ou de homens movidos pela vontade de enriquecer
a coroa portuguesa. A crônica terrível dos infortúnios vividos nos matos seria incorporada ao rol dos serviços prestados pelos primeiros descobridores. E por isso, a eles, ao final, deveria estar reservado o prêmio maior, o rico ouro das Minas Gerais e o reconhecimento dos serviços prestados à coroa através de títulos de nobreza. Chegando às considerações finais, para concluir, eu gostaria de destacar apenas como a natureza, nesses discursos analisados, constituiu uma nova autoridade, capaz de se impor pela sua evidência intrínseca e de arrastar um consentimento que se queria universal e necessário. Ao mesmo tempo, gostaria de destacar que o tema aborda questões que não se ligam somente às teorias deterministas vigentes na época, mas também a outras tradições ocidentais e tradições que se construíram nas Minas, como o caso do mito do herói paulista. Outra característica que teria contribuído para a sedimentação desse conceito de natureza seria a naturalização das diferenças levada a cabo pela sociedade de antigo regime, em que as hierarquias eram cristalizadas. Se o social se explica pelo natural, o social se torna natural. No antigo regime, a característica última era a reiteração da naturalização da diferença, ou seja, da sociedade baseada no privilégio como naturalmente ordenador da